Lamentações capítulo 4, nós estaremos hoje expondo o capítulo todo e no próximo domingo, então, pela graça do Senhor, nós finalizaremos a exposição de todo o livro. Lamentações capítulo 4, versículos de 1 a 22, nós não estaremos lendo todo ele agora, durante o sermão nós estaremos lendo, explicando o texto e ao final, como de costume, eu volto fazendo algumas aplicações. Quero nessa noite dar tema a esse sermão, após as trevas eu vejo a luz, e eu começo nessa noite esse sermão citando uma poesia da Emily Dickinson. Emily Dickinson foi uma poetisa americana do século XIX, conhecida como a poetisa da solidão e do pranto da alma. E ela nos presenteou com um poema intitulado Esperança, no qual eu leio parte para você nessa noite que diz: esperança é coisa com penas, que se empoleira na alma, e canta um som sem palavras, e nunca, mas nunca para. E mais doce é ouvido no vendaval, e dura precisa ser a tempestade, que poderia desanimar o passarinho, que mantém tantos aquecidos. Já ouvi nas terras mais geladas e nos mares mais estranhos. Esse poema, meus irmãos, descreve a esperança como um pássaro que se aninha na alma do ser humano, entoando constantemente um cântico, não importando as circunstâncias. Dickinson, nesse poema, sugere que nos momentos mais difíceis da vida, quando as tempestades rugem, a esperança ressoa mais doce, de certa forma desafiando a fúria da tempestade e ao mesmo tempo inspirando perseverança. Essa ave cantando na alma, chamada esperança, nos convida a acreditar, recordando as palavras de João Calvino: após as trevas eu vejo a luz. Isso porque nos momentos mais sombrios da nossa vida, seja como consequência dos nossos pecados ou não, a esperança entoa um cântico em nossas almas, conduzindo-nos à visão promissora de uma luz que dissipa as sombras que nos cobrem. Aqui no texto que nós iremos expor nessa noite, você que tem acompanhado as exposições, você há de se lembrar que no capítulo 3 nós tivemos vários lampejos de esperança. Só que após esses vários lampejos de esperança, principalmente quando começamos no versículo 19 do capítulo 3 até o final, o livro de Lamentações, agora no capítulo 4, retorna ao sombrio cenário do sofrimento e aflição de Jerusalém. Lamentações, capítulo 4, foca na tragédia de Jerusalém. E aqui o que é interessante nesse capítulo é que existe um contraste entre a felicidade dos tempos passados com a sombria realidade do povo de Jerusalém no presente. Então, esses 22 versículos, eles servem não apenas como um lamento pela perda, mas também como um chamado à esperança, mostrando que a desolação de Jerusalém não é o final da história, mas é o prólogo para a intervenção divina. Lamentações capítulo 4 nos recorda de que, mesmo quando a escuridão envolve as nossas vidas, a luz da redenção está à nossa espera. Então, nessa noite, ao expor Lamentações 4, nesse momento, a minha oração é que possamos ser encorajados a vislumbrar a luz após a escuridão, vendo a restauração divina no alvorecer de um novo dia. Atente para os versículos de 1 a 11, que aqui é o primeiro ponto que trabalho com você nessa noite, que nas trevas o que nós enxergamos é o brilho da vida desaparecendo. Versículos de 1 a 11, acompanhe na sua Bíblia a leitura. Assim está escrito: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro refinado, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a puro ouro, como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar a seus filhos. Mas a filha do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão, e ninguém há que lhe dê. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlata se apegam ao monturo. Porque maior é a maldade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida, como no momento, sem o emprego de mãos nenhuma. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite.
eram mais ruivos mais ruivos de corpo do que os corais, e tinham a formosura da safira. Mas agora escureceu-se-lhes o aspecto mais do que a fuligem. Não são conhecidos nas ruas, a sua pele se lhe pegou aos ossos, secou-se como uma madeira. Mas felizes foram as vítimas da espada, do que as vítimas da fome, porque estas se definham, atingidas mortalmente pela falta do produto de campos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram seus próprios filhos. Estes lhes serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento à sua indignação, derramou o ardor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu os seus fundamentos. Nos versículos 1 e 2, queridos, o poeta aqui usa a figura de linguagem, e aqui ele usa a figura do ouro e da pedra preciosa para retratar os habitantes de Jerusalém, descrevendo que antes da queda de Jerusalém, os seus habitantes eram considerados valiosos. Entretanto, agora, o ouro, diz o poeta, perdeu o brilho. As pedras preciosas foram jogadas no lixo, e o povo, como vaso de barro despedaçados, perderam o seu valor, restando apenas a sombra da sua exuberância de outrora. Jerusalém aqui é confrontada com a dura realidade que no passado recente ela era valiosa para Deus, mas que no presente tornou-se inútil diante do Senhor. A perda do brilho de Jerusalém ganha aqui, nesse capítulo em especial, tons ainda mais sombrios, quando aqui é descrito, de certa forma, os horrores do cerco babilônico no ano de 587 a.C. Versículos 3 a 5, se você observou bem a leitura, eu gostaria que você atentasse com seus olhos para esse texto, descreve os horrores da fome do cerco babilônico. Diz o texto que a língua da criança estava grudada ao céu da boca pela sede. E entenda, não era por falta de água. Quando você lê 2 Reis, capítulo 20, você vai ver que o rei Ezequias havia construído um aqueduto que trazia água para dentro de Jerusalém. Então aqui a sede é pela escassez do leite materno. A ideia, principalmente do versículo 3 e do versículo 4, é que as crianças, elas pediam comida e não havia alimento que pudesse lhes ser dado. Versículo 5 descreve que os ricos tiveram a mesma sorte que os pobres, porque ambos foram vitimados pela fome durante o cerco babilônico. Os ricos, diz aqui o texto, criados em escarlata, que era símbolo de riqueza, e que estavam acostumados com comidas finas, e essa expressão comidas finas é a ideia de comidas sofisticadas. Diz aqui agora o poeta que esses homens, a elite financeira de Jerusalém, simplesmente reviravam o lixo em busca de comida. Versículo 7 a versículo 8 mostra que os líderes sofreram o mesmo destino de todos os habitantes da cidade. Diz que os seus corpos era visível e demonstrava a dimensão da tragédia. Observe o versículo 7. O versículo 7 é a expressão príncipes. Essa expressão príncipes, literalmente é a palavra no hebraico nazireu. E aqui é uma referência aos homens tidos em mais alta estima em Jerusalém. E diz o texto ainda que eles eram mais alvo do que a neve. Eles eram como corais e safira, no sentido aqui de terem uma boa saúde e de ter uma aparência esplêndida. De forma bem resumida, eram aqueles homens sarados, eram os mais bonitos que existiam em Israel. Só que, observe o versículo 8. O versículo 8 diz que a aparência deles já não era mais grandiosa. Porque agora, vivendo entre os escombros da cidade que havia sido queimada, a aparência desses homens se transformou tanto que eles não eram mais reconhecidos na rua. Eles que eram mais alvo do que a neve, se tornaram mais preto do que um carvão. E aqui a ideia é que eles estão com a pele ressecada, sem força, sem vitalidade. A ideia do texto é que eles estão apenas a pele e o osso. E nesse cenário, observe o versículo 10. O comportamento das mães. Aqui é tratado como algo repugnante. Versículo 3, elas são comparadas a uma avestruz. E aqui há um aspecto histórico, um aspecto, de certa forma, que remetia, porque aqui diz o avestruz selvagem, era um animal que tem como prática não cuidar dos seus filhotes. Esse animal, geralmente, a característica dele é que quando ele coloca o seu ovo no chão, ele simplesmente
pisa em cima. No versículo 10, a pergunta que o profeta faz em Lamentações, capítulo 2, versículo 20, aqui se torna realidade. E aqui se cumpre aquilo que é descrito em Deuteronômio, capítulo 28, versículos 53 e 57, sobre as maldições da aliança de Deus que viria sobre o povo se o povo quebrasse a aliança. E é descrito no versículo 10, que as mães, em desespero, canibalizam os seus próprios filhos. Meus irmãos, as mães aqui apenas representam um todo, representam aquilo que acometeu com todos os moradores de Jerusalém. No meio da fome, se tornaram insensíveis e com um comportamento bestial. E o sofrimento era tão grande que no versículo 9, o poeta afirma que aqueles que morreram na batalha, aqueles que foram perfurados pela espada, de certa forma, são mais felizes do que os que agora, dentro da cidade, agonizavam lentamente pela fome. No versículo 11, aqui é um paralelo com Lamentações capítulo 2, versículos de 1 a 8, que nós já fizemos a exposição desse texto. E Jeremias, então, que destaca que todas essas desgraças que ele vem citando até agora são nada mais do que a manifestação da ira divina devido aos pecados de Judá. O versículo 11, meus irmãos, é uma descrição terrível. O versículo 11 descreve que o rei da aliança, enfurecido pela infidelidade do seu povo, libera a sua ira de maneira avassaladora. E aqui é descrito que a sua ira, como que um fogo, consome os alicerces de Sião, extinguindo toda a esperança de restauração. Esse termo que o poeta usa no versículo 11, derramou, aqui, meus irmãos, esse termo ele é usado para focar não naquilo que era o objeto que estava sendo virado. Em si, não era o cálice. O foco do derramou está na abundância do que foi derramado. Ou seja, a ideia do poeta é que o Senhor expressou a sua ira sem restrições e não escondeu nada das maldições da aliança quebrada da Jerusalém rebelde. Deus agiu assim com Jerusalém, porque, como foi dito no versículo 6, Jerusalém caiu ainda mais fundo que Sodoma em sua corrupção. E aqui a nota de pesar do poeta é que o contraste que ele faz com Sodoma, ele está dizendo, olha, Jerusalém foi mais ímpia que Sodoma. Só que o contraste que ele faz é que a diferença é que Sodoma foi derrubada de forma instantânea. Ele diz, olha, não teve qualquer ação humana. Ninguém colocou a mão sobre Sodoma, a não ser a pessoa de Deus. E aqui então o contraste que ele faz é que Jerusalém foi diferente. Jerusalém sofreu dores prolongadas, porque Deus pesou a mão sobre aquele povo por meio de uma nação inimiga. Nesses 11 primeiros versículos, meus irmãos, o que o poeta faz aqui é relembrar o passado de beleza. E ao mesmo tempo, o poeta então aponta que Judá não buscou a vida com Deus. E o resultado é que agora eles estão vendo a vida ir embora. O texto segue, nos versículos 12 a 20, acompanha a leitura na sua Bíblia. Aqui é um segundo ponto que o poeta nos mostra, que nas trevas, a única coisa que conseguimos enxergar são os nossos pecados sendo expostos. E atente para o que o poeta diz: não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos seus profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que se derramou no meio dela o sangue dos justos. Erram como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém lhes pode tocar nas roupas. Apartai-vos, imundos, gritavam-lhes. Apartai-vos, apartai-vos, não toqueis. Quando fugiram errantes, diziam-se entre as nações, jamais habitarão aqui. A ira do Senhor os espalhou, ele jamais atentará para eles. O inimigo não honra os sacerdotes, nem se compadece dos anciãos. Os nossos olhos ainda desfalecem, esperando vão socorro. Temos olhado das vigias para um povo que não pode livrar. Espreitavam os nossos passos, de maneira que não podíamos andar pelas nossas praças. Aproximava-se o nosso fim, os nossos dias se cumpriram, era chegado o nosso fim.
os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as aves dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, do deserto nos armaram ciladas. O fôlego da nossa vida, o ungido do Senhor, foi preso nos forjes deles. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. O poeta começa aí no versículo 12, usando uma hipérbole para retratar a falsa confiança do povo de Jerusalém. Jerusalém acreditava que a cidade era impenetrável. E aqui, de certa forma, Jeremias usa um tom de ironia, porque se você ler 1 Reis capítulo 14, se você ler 2 Crônicas capítulo 21, você vai ver que em outras situações Jerusalém já havia sido invadida. O ponto é que os habitantes de Judá, os habitantes de Jerusalém, eles viam Deus como um guerreiro entronizado no céu. Era o nosso guerreiro entronizado no céu. Essa era a ideia, a mentalidade que o povo de Jerusalém tinha. Mas, ao mesmo tempo, também, eles entendiam que Deus se fazia presente no templo. Ou seja, a habitação de Deus era a cidade de Jerusalém. Então, logo, por causa da presença do Senhor no templo e da sua aliança com Judá, os moradores de Jerusalém criam que Deus não permitiria que nenhum adversário adentrasse por seus portões. No entanto, o exército babilônico precisou de 18 meses para forçar a rendição de Jerusalém, resultando, como descreve aí no versículo 13, na disciplina devido aos pecados dos profetas e sacerdotes. Lamentações capítulo 2, versículo 14, Jeremias 23, é descrito isso. Os profetas que foram citados lá em Lamentações 2,14 não confrontavam os pecados da cidade. Enganavam o povo com a falsa esperança, como Jeremias capítulo 23 nos fala. Os sacerdotes falharam em instruir o povo na lei e não repreenderam o povo quando o povo pecou. Esses homens, sacerdotes, profetas, haviam sido ímpios, sem qualquer vontade de demonstrar e promover os padrões da aliança. Foram esses homens que não pavimentaram o caminho para a lei de Deus e agora então são responsabilizados pelo sangue derramado em Jerusalém. Atente para a sua Bíblia, versículo 14 a 16. Versículo 14 a 16, esses líderes agora, líderes religiosos, iníquos, eles são expostos e repudiados pelo povo. E a descrição aqui do texto é que eles são tratados como leprosos. Observe o versículo 15, que existe um grito aí, apartai-vos, imundo. Isso aqui, meus irmãos, segue o rito de Levítico capítulo 13, versículo 45, que quando um leproso chegava perto, alguém tinha que anunciar a chegada dele dizendo, ninguém toque nele para não ficar imundo. E perceba aqui a tristeza daquilo que é descrito, porque os que foram ordenados religiosamente a evitar todo e qualquer tipo de impureza, agora são recebidos com grito, vão embora, porque vocês estão imundos. Eles foram expulsos de um lugar para o outro, e diz aqui o poeta, porque nem Deus, nem os seus conterrâneos, nem os seus invasores, nem as outras nações queriam esses homens no meio deles. Os profetas que lideraram Judá de forma cega, diz agora o poeta que caminham como cego entre as nações vizinhas, são achincalhados, porque Deus se voltou contra eles em desaprovação e julgamento. Mas, versículos 17 a 20, o poeta nos mostra que os pecados expostos não se restringem apenas à parte religiosa. Versículos 17 a 20 descreve aqui os pecados da classe política, apontando, de certa forma, a futilidade das alianças estrangeiras. Porque quando o cerco da Babilônia apertou, como descreve 2 Reis 25, Judá, em vez de recorrer a Deus, em vez de confiar em Deus, recorreu ao Egito em busca de proteção. Meus irmãos, esse povo se esqueceu de que lá em Jeremias 37, Ezequiel 29, é descrito que tanto o profeta Ezequiel quanto o profeta Jeremias alertaram contra a futilidade de se confiar no Egito para a proteção.
E a história mostra que Nabucodonosor rapidamente expulsou o exército egípcio. Essa falsa esperança trouxe apenas tristeza quando os exércitos da Babilônia, meus queridos, mais rápido que as águias, diz aqui o texto, capturaram Jerusalém. E a nota mais triste nessa parte está aí no versículo de número 20. Porque quando os muros de Jerusalém romperam, como descreve 2 Reis 25, o rei Zedequias, o ungido do Senhor, fugiu durante a noite, sendo depois capturado pelos babilônicos alguns quilômetros a leste de Jerusalém. Jeremias 37, versículos 5 a 7, diz que os filhos de Zedequias, quando Zedequias foi preso, tiveram as suas vidas ceifadas na sua frente. Os olhos de Zedequias foram arrancados e ele foi levado como cativo para a Babilônia. Meus queridos, Zedequias, apesar de ser um rei vacilante, um rei corrupto, um rei que só pensava em si, no versículo 20 é descrito como um ungido do Senhor, o fôlego da nossa vida, a sombra de proteção do seu povo. As descrições de Zedequias aqui no versículo 20 mostram que, embora ele fosse esse rei covarde, embora ele fosse esse rei inútil, ele, como ungido de Deus, governava o povo em nome de Deus, na qual a vida e a proteção do povo dependiam dele. O povo depositou a sua confiança na dinastia davídica, depositou a confiança em falsos profetas, em sacerdotes corruptos, mas falhou em confiar no único Deus que poderia salvá-los. Esse foi o problema de Jerusalém. E o capítulo 4 então termina, o quarto lamento termina nos versículos 21 e 22. E aqui é o terceiro ponto que trabalho com você nessa noite. Na luz, nós vemos a esperança de restauração. Olha o que diz os versículos 21 e 22. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice se passará também a ti, embebedar-te-ás e te desnudarás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. O Senhor nunca mais te levará para o exílio. A tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Meus irmãos, é a primeira vez em Lamentações que o profeta Jeremias cita um inimigo. E aqui ele cita um inimigo próximo, Edom, povo descendente de Esaú, irmão de Jacó, com quem Israel tinha e tem nas Escrituras uma história antiga e longa de inimizade. Edom, historicamente hostil a Judá, como registrado em Jeremias 49, Ezequiel 25, apoiou a Babilônia durante o cerco de Jerusalém. Então aqui quando o poeta diz, olha, alegra-te, regozija-te, de certa forma era isso que estava acontecendo. O povo estava feliz porque viu o seu inimigo histórico, Judá, sendo completamente destruído. A expressão que o poeta usa no versículo 21, que habitas na terra de Uz, aqui é uma referência à ocupação de uma região que fica próxima a Jerusalém, revelando aqui, de certa forma, ambições expansionistas de Edom após a queda de Judá. Alguns historiadores vão além e afirmam que, como recompensa pela sua diplomacia, pela sua ajuda durante os dias de campanha, Nabucodonosor, quando conquista Jerusalém, Nabucodonosor deu as áreas rurais de Judá para os edomitas. Só que eu quero que você observe no versículo 21 o tom de ironia do poeta. Porque aqui o poeta está fazendo a exortação dizendo, olha, regozija-te e alegra-te. Só que se você observar um pouquinho depois do regozija-te e alegra-te, você vai ver a ironia. Porque a ironia reside no fato de que o cálice se passará também a ti. Ou seja, Edom, alegre-se enquanto podes, porque a sua alegria durará pouco, porque o castigo divino está chegando. Lembre-se que em Lamentações, bem como em outras partes das Escrituras, você há de se lembrar que o cálice
é uma metáfora usada para a imposição do juízo divino. E o poeta é taxativo ao dizer que, ao derramar o seu cálice sobre Edom, a embriaguez e a nudez que ela será cometida, revela que o seu destino será o mesmo que de Jerusalém, ou seja, uma nação incapacitada e completamente humilhada. Só que no versículo 22, meus queridos, é aqui que nós vemos esperança para o povo de Deus. Versículo 22, o poeta faz um contraste entre Sião e Edom. E ele diz, olha, para você, Sião, o pior já passou, a disciplina já veio, o que resta para vocês agora é a restauração. E aí então ele aponta para Edom dizendo, Edom, segura a onda, porque o seu juízo ainda vai começar. Nas notas de dor, Deus anuncia, o castigo da tua maldade está consumado, ou seja, o pior já passou. Judá, agora você pode esperar a restauração. E a esperança ganha vida com a promessa divina de que o Senhor nunca mais levará Judá para o exílio. E o poeta, então, aqui conclui esse lamento destacando essa dualidade. Sião, espera a restauração, enquanto Edom aguarda a exposição dos seus pecados e o julgamento dos seus pecados pela pessoa de Deus. A nota de esperança para Judá é que o Deus que revela os pecados do seu povo é o Deus que disciplina, mas esse Deus também é o Deus que provê formas para que o pecado do seu povo seja perdoado e coberto. E diante desse texto, meus queridos, que nós expomos nessa noite, eu quero trazer algumas implicações para nós. E a primeira é, acredite, meu irmão, principalmente você que está aqui nessa noite nos visitando e que ainda não tem sua vida entregue aos pés de Cristo, acredite, o pecado nunca lhe dará o que ele te promete. Meus irmãos, por anos, Judá foi enganado com a velha promessa de que uma vida autônoma, uma vida longe do Senhor, é a melhor condição de se viver. Lamentações, do capítulo 1 até o capítulo 5, nos revela a dura realidade enfrentada por Judá, quando seus pecados foram expostos ao quebrar a aliança com o Senhor. Ou seja, o pecado é, por natureza, enganador. Porque o pecado, ele, de certa forma, enfeita aquilo que é degradante. O pecado mascara a sua verdadeira face, que é a morte. O pecado aprisiona um homem em um mundo de ilusões. O pecado apresenta uma realidade, tanto presente quanto futura, distorcida. Entenda que o núcleo fundamental do pecado é o egoísmo. O pecado cria um universo solitário, voltado exclusivamente para o eu. E aí entenda que quando nós estamos escravos do pecado, meus irmãos, é difícil ver além das fronteiras da nossa vida, porque de certa forma nós somos cegados pela presença de Deus. O pecado nos leva a querer escrever a nossa própria história. E em alguns momentos, quem sabe, nós nos voltamos para Deus apenas para que Deus seja um mero apoiador das nossas decisões. Mas o ponto que nós muitas vezes não percebemos é que desde Gênesis 3, desde a queda, o maior perigo desse lado da eternidade, desse lado caído e quebrado, é que a morte, ela finge ser vida. Nós não conseguimos perceber muitas vezes como que o pecado se fantasia de vida, mas na verdade o que o pecado está fazendo é tirando a vitalidade da sua existência. Você quer ver um exemplo disso? Alguns exemplos. Na TV, por exemplo, o adultério é retratado como vida. Os bens materiais nos são vendidos como se tivessem o poder de nos dar vida. A pornografia nos apresenta como vitalidade através do sexo. No entanto, como uma droga espiritual, o pecado oferece ao seu hospedeiro apenas um pico espiritual ou emocional muito rápido. E logo depois, o que resta é um vazio e um coração faminto por muito mais. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz que
Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Meu querido irmão, sem Cristo, nós pecadores, nós somos bons em confundir a morte do pecado com a vida. O mundo escravizado ao pecado carece do oxigênio do relacionamento com Deus, ou seja, uma vida em pecado é um terreno onde florescem a morte e a condenação eterna. E nessa noite eu lanço para você a pergunta: você que está aqui nessa noite, você tem percebido as armadilhas ilusórias do pecado na sua vida? Como para você que está escravo ao pecado, como tem sido conviver com os frutos amargos e mortais do pecado? Por isso é imperativo sermos resgatados desse mundo, desse reino de ilusão e fantasia do pecado que nós mesmos criamos. E esse resgate começa abraçando o apelo daquele que, como profeta, nunca deixa de expor os pecados e falhas dos homens. Mateus 16, 24, o Senhor disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Cristo, o justo, que teve o seu sangue inocentemente derramado, morreu para nos dar a vida e promete vida àqueles que se achegam diante dele. Uma segunda implicação desse texto, que eu penso com você nessa noite, é reflita. Reflita na necessidade que temos de homens biblicamente orientados. Lamentações, em vários momentos, aponta para a responsabilidade coletiva pela queda. Só que você deve ter percebido que existe uma ênfase notável na liderança de Judá. Profetas que, ao invés de confrontar, inventavam mensagens para agradar o povo. Sacerdotes que não zelavam pela pureza moral tanto de si mesmos quanto do povo. Um rei frágil, um rei covarde e teologicamente equivocado. Então, diante dessa realidade, nós precisamos despertar. Meus irmãos, hoje, famílias, igreja, a sociedade como um todo tem sucumbido à decadência moral dos nossos dias, em grande parte, devido à postura covarde de muitos homens. Lamentavelmente, a maioria dos homens cristãos parecem ignorar completamente o impacto que a sua teologia exerce no seu casamento, exerce na criação de filhos, exerce na igreja, exerce na sociedade. Passivamente, muitos homens cristãos observam, de certa forma, a desintegração de tudo aquilo que define, biblicamente, o que é a masculinidade, o que é a feminilidade. E aí, mergulhados nessa passividade, nós homens não percebemos o ataque satânico, sistemático e bem orquestrado ao conceito de gênero, minando, meus irmãos, definitivamente a definição bíblica do que de fato é ser homem. O movimento feminista, por exemplo, tem difundido a ideia de que a liderança, e aí, em alguns casos, até mesmo a existência da figura masculina, são dispensáveis. Não precisa. Precisamos de um mundo apenas efeminado. E essa efeminização generalizada resulta em consequências espirituais desastrosas, incluindo até mesmo a apostasia de muitas igrejas. Muitos homens, mesmo entre os cristãos, ainda não compreenderam plenamente o ônus especial de liderança que Deus colocou sobre nós. Nessa noite, eu me dirijo para você, homem cristão, e eu faço um apelo para você aqui nessa noite. Levante-se, tome a sua Bíblia nas mãos e no coração e proteja os vulneráveis. Deus confiou aos homens a tarefa de liderar o seu povo em cada geração. E eu lhe digo nessa noite que um peso significativo recai sobre os ombros dos homens dessa igreja. Por isso, homens, corrijam suas falhas na liderança hoje. Em seu lar, você que é marido cristão, você que é pai, não seja um tirano, mas ao mesmo tempo não abdique
da liderança que Deus colocou sobre você. Como homens que olhemos para Cristo e por meio dele exerçamos a liderança em nossos lares, na igreja, na sociedade, nos pautando nos valores e virtudes da masculinidade biblicamente orientada. E eu sigo nas aplicações. Próxima aplicação que eu trago para você nessa noite, parte desse texto. Meu irmão, creia que o ungido do Senhor nunca nos abandona. O ungido do Senhor nunca nos abandona. Na história de Judá, nós vemos e falamos nessa noite que aqueles que eram ungidos para representar Deus diante do povo e o povo diante de Deus, os profetas, os sacerdotes, o rei, falharam em cumprir sua missão. E em muitos momentos, e aqui em Lamentações fica muito claro isso, se tornaram obstáculos, em vez de ajudar o povo na caminhada, na jornada da fé. Entretanto, quando nós vemos profetas falhando, sacerdotes falhando, reis falhando, meus irmãos, eu te digo que essas falhas humanas, ao exercerem esses 3 ofícios, nos leva diretamente à pessoa de Cristo Jesus. Jesus, no cumprimento da sua obra messiânica, incorpora esses 3 ofícios. Jesus é o Cristo, Jesus é o ungido, e como ungido, ele é o supremo profeta, o sumo sacerdote, o rei magnífico. E nessa noite eu lhe digo que nós precisamos de um profeta que pode nos instruir e nos conduzir no caminho de perfeita integridade e fidelidade. Eu lhe digo que Jesus é este profeta. É o profeta máximo, porque não apenas comunica a palavra de Deus, mas ele mesmo é a palavra de Deus encarnada. E Cristo, como um profeta, não faz concessões, não passa o pano sobre os pecados do seu povo. As Escrituras nos mostram que ele, como olhos, como chama de fogo, é incisivo e verdadeiro em expor os pecados do seu povo. Mas nós também precisamos de um sacerdote que nos perdoa e nos purifica dos nossos pecados por meio do sacrifício perfeito. Meus irmãos, Jesus é esse sumo sacerdote, porque ele não apenas oferece algo, mas ele mesmo é a oferta final pelo nosso pecado, sendo que depois dele não há mais necessidade de intermediários ou até mesmo de sacrifícios. E o fato notável nesse texto é que, enquanto os sacerdotes em Lamentações foram culpados por derramar o sangue dos inocentes, Cristo, como sacerdote justo e inocente, derramou o seu sangue por pecadores. Em Cristo, todos os nossos pecados foram expostos, para depois serem cobertos pelo seu santo sangue vertido lá na cruz. Mas ao mesmo tempo nós também precisamos de um rei melhor e mais poderoso, um rei que pode nos livrar, um rei que pode nos defender dos nossos maiores inimigos, o pecado, o mundo, Satanás, o nosso coração depravado. E eu lhe digo que Jesus é esse rei, e que possui toda a autoridade nos céus e na terra por direito divino. Meus irmãos, Cristo como rei não foge. Cristo como rei não abandona o seu povo diante do perigo. Ao contrário, Cristo é aquele que enfrentou e venceu todos os inimigos do seu povo lá na cruz, quando ele morreu para a libertação do seu povo. E aqui, o fato triste é que esse rei não nos abandona. Apesar que em alguns momentos nós, os seus súditos, o abandonamos. Mas a certeza de que ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Cristo é o ungido de Deus, que não abandona os seus súditos, mas que voluntariamente entregou a sua vida para ser morto em seu favor. Por isso, ao crermos em Jesus Cristo, não olhamos temerosos para o futuro esperando a vinda do ungido do Senhor, meus irmãos. Ele já veio,
ele cumpriu as tarefas que lhe foram designadas. E hoje, exercendo o seu tríplice ofício nos céus, nós temos em sua pessoa e somente nele o nosso suficiente Salvador. Por isso, aqui citando John Frame, eu lhe digo que confiar em Jesus Cristo como Rei é confiar no sacerdote que nos dá pleno perdão de Deus, intercessão constante. Confiar neste Rei é confiar no profeta cuja palavra é completamente verdadeira e confiável. Nessa noite eu lhe digo, corra e se refugie na pessoa do Redentor, que é o nosso profeta, sacerdote e Rei, Jesus Cristo. E aqui eu finalizo com uma última implicação para nós nessa noite. Meu irmão, espere, porque os dias de sofrimento e escárnio com a nossa fé estão com os dias contados. No cenário de juízo divino, a advertência de Deus a Edom, meus irmãos, ecoa, de certa forma, como um eco dos dias vindouros. O cálice da ira divina que já se derramou sobre Judá está prestes a encontrar o seu caminho até os inimigos de Cristo. Em meio aos desafios atuais, eu sei que em alguns momentos pode parecer que o mal prevalece sobre o bem, que a injustiça prospera enquanto a honestidade é menosprezada. Nos dias de hoje, zombar de Cristo, fazer piadas, perseguir, maltratar o povo de Deus é parte da rotina dos inimigos da cruz de Cristo. Contudo, eu lhe digo com toda a convicção nessa noite que seguir a Cristo é viver com a certeza de que o seu reino será estabelecido, a sua vontade prevalecerá, todas as suas promessas serão cumpridas e haverá uma contabilidade final. O grande dia do retorno de Cristo está próximo. Quando o mal será plenamente derrotado, o sofrimento, o pecado e a dor serão erradicados. E eu lhe digo que nesse dia, por um lado, o retorno de Cristo será um evento aterrorizante para aqueles que rejeitam o reino de Deus, para aqueles que não permanecem em Cristo, para aqueles que agem perversamente, para aqueles que recusam a graça divina. Aquele que zomba, aquele que dá risada do povo de Deus hoje, chegará o dia em que esse sorriso se transformará em lágrimas, porque o cálice da ira divina será derramado sobre os inimigos do povo de Deus. Há uma música do Johnny Cash que, parte da música, ele diz: vá dizer para aquele mentiroso, vá dizer para aquele cavaleiro da meia-noite, diga ao vagabundo, ao jogador, ao trapaceiro, diga a eles que mais cedo ou mais tarde Deus os reduzirá. E essa é a verdade. Para você que está vivendo no pecado, longe de Cristo, a mensagem para você é: tema o juízo de Cristo, porque um dia, breve vai acontecer, Cristo há de encontrar com você. E se você não estiver escondido em Cristo Jesus, quem lhe protegerá do cálice da ira que será derramado sobre a sua vida? Por outro lado, para aqueles que amam, para aqueles que creem, para aqueles que seguem Cristo, meus irmãos, a sua vinda não é um evento a temer, mas será um dia de consolo, um dia de vitória, porque será um encontro com o nosso irmão, será um encontro com o nosso amigo, será um encontro com o nosso sumo sacerdote, com o nosso Salvador, com o nosso Rei glorioso. E dessa forma eu termino esse sermão dizendo que, em meio ao escárnio e perseguição, meu querido irmão, a voz de Cristo, como um pássaro, canta em nossa alma um cântico persistente dizendo: calma, após as trevas virá a luz da eternidade. Essa é a nossa esperança. Após as trevas, nós veremos a luz da eternidade. Curva a sua cabeça e por alguns instantes oremos, nos preparando para a ceia do Senhor. E eu convido o pastor Marcos que vem à frente. Ele estará nos conduzindo no momento de ceia e que assim ele nos conduza como igreja.